Amém. A paz do Senhor, glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que é mais fácil vender uma carreta de azeite, de suco, beabá, do que pregar. Mas eu confesso também que é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Você que nos visita essa manhã, o Ministério Fé e Família tem trabalhado a temática, o ano da expansão. E esse bimestre é o ano da expansão através da família. E nós estamos com um projeto também de leitura, chamado Efatá. E através da leitura essa semana, Deus ministrou a palavra para estar trazendo essa manhã. É importante nós estarmos participando dos projetos da igreja, porque através da participação há uma unção, há uma liberação de graça sobre a nossa vida, há um favor. Eu convido você essa manhã a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E o tema da nossa mensagem é: a sua casa é um lugar da presença de Deus? A sua casa é um lugar da presença de Deus? Versículo 1 diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que ele estava pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e deu um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. O texto que nós lemos relata de uma casa que Jesus estava morando. Ele escolheu por morar ali por 3 anos e meio. Era a casa da sogra de Pedro e ficava na região, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava ao norte do Mar da Galileia. Era uma rota comercial para diversas cidades, Damasco, Tiberíades, e a sua economia era voltada para a pesca e para o comércio. E algo que tinha de interessante nessa cidade, que tanto essa cidade, os judeus e os gentios conviviam. Então Jesus escolheu esta cidade para que seja a parte central do seu ministério, onde centralizava ali, e morou por 3 anos e meio. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Jesus está na sua casa? Se eu colocar uma câmera escondida, fazer um Big Brother gospel, colocar uma câmera escondida, será que eu vou encontrar Jesus na sua casa? Como que tem sido o seu dia a dia? Como que tem sido o seu relacionamento, marido e mulher, pais e filhos? Como tem sido? Será que nós temos dado vazão à ação de Deus na nossa casa, temperado a ação de Deus nas nossas casas? Ou como tem sido a nossa convivência quanto família? O texto que nós lemos diz que Jesus estava numa casa. A casa não era de Jesus, foi uma casa que ele escolheu para morar lá. Mas quais são as características de uma casa quando Jesus está presente nela? O que acontece numa casa quando Jesus mora nela? Porque é algo que nós enfatizamos, nós estamos na temática da família, mas se nós não trouxermos Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro da nossa vida, em vão nós vimos na igreja. E a primeira, eu gostaria de falar essa manhã de algumas características de quando Jesus está em casa, o que ela se torna. E a primeira característica de Jesus quando está em casa, a casa se torna uma escola. Porque aqui nós vemos no versículo 2, ele diz assim: em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia.
e que não havia lugar nem lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Tem algumas versões que dizem, enquanto ele ensinava a palavra de Deus. E eu te pergunto, o que se tem ensinado na sua casa? Você, pai, tem implicado no seu filho em ser um homem segundo o coração de Deus? Você, pai, tem implicado no seu filho dele ser um homem que agrada a Deus? Muitas das vezes, eu como pastor de adolescente, eu escuto relatos de adolescentes. Sabe qual que é 80% das queixas dos adolescentes? Falta de tempo dos pais para com eles. 80%, eles não reclamam porque o celular, a marca é ruim, porque não tem um tênis de marca, porque não está passeando, não. 80% é falta de tempo dos pais. Nós temos que implicar nos nossos filhos quem eles vão ser em Deus. Porque no dia que nós implicarmos nos nossos filhos quem eles vão ser em Deus, pode vir qualquer circunstância, que nada irá paralisá-los. Você sabe que os muçulmanos, as crianças muçulmanas, elas não se desviam, e uma das religiões que mais crescem no mundo, você sabe por quê? Porque os pais tiram tempo para estar com seus filhos. Nós cristãos, a maioria das vezes, quando adentramos na faculdade, na primeira aula de filosofia, sociologia, nós já baqueamos. Porque nós não implicamos nos nossos filhos quem eles vão ser em Deus. Porque no dia que você ensinar quem seu filho é em Deus, nenhuma circunstância irá paralisá-lo. Porque pode vir o dia mau, mas ele vai saber passar pelo dia mau. Então, o que tem se ensinado na sua casa? O que você, pai, tem liberado sobre a vida dos seus filhos? No acampamento dos adolescentes, nós sempre deixamos o último dia para ministração para a família. Você acredita que já é a terceira edição, e tem adolescentes que já foi a terceira vez, que até hoje um pai nunca foi numa ministração? Aí você fala assim, misericórdia, olha o que esse pai está deixando de lacuna na vida do seu filho. A igreja está investindo, a igreja está fazendo o seu papel, mas o pai não entendeu que até hoje ele precisa estar lá, abençoando, e cada ministração que nós tivemos, foi liberação de palavras que deram direção, que deram destinos. Tem adolescentes aqui que a vida dele nunca mais será a mesma. Por quê? Porque pais entenderam que precisa estar no processo. Pais entenderam que precisa caminhar junto com seus filhos. 1 grama de exemplo, ela pesa mais que 1 tonelada de palavra. Às vezes, os nossos filhos vão estar com os ouvidos tampados para o conselho, mas os olhos vão estar abertos para o nosso exemplo. E eu quero fazer uma pergunta para você, pai e mãe que está aqui essa manhã. O seu filho, a sua filha, será que casaria com um homem ou com uma mulher igual a você? Será que quando ele fosse casar, ele escolheria? É algo que é uma palavra que vem muito nos confrontar. Porque é algo que muitas das vezes, nós como provedores, como sacerdotes, nós preocupamos muito em ganhar, em prover. Mas muito nós esquecemos de dar assistência, de assistir aos filhos. E ser pastor de adolescente me abriu muito horizonte em 2 aspectos na minha vida. Por eu ser um adolescente que cresci na igreja, mas Deus marcou muito o meu ministério de adolescentes. Tem 5 anos que eu e minha esposa nós somos responsáveis pelo adolescente, e nós temos uma equipe que nos ajuda. Primeiro, os adolescentes despertou em mim a questão de ser pai. E segundo, eu aprendo a cada dia, com cada atitude de adolescente, como a ser pai. Com os erros, com os conselhos, com as palavras deles. Por quê? Porque a gente sente o que eles estão passando. E a gente vê que, às vezes, são pequenos detalhes que passam batido, mas aquilo ali libera a vida deles, para eles crescerem e romperem. E você tem ensinado o que a seus filhos? Você é aquele que não ensina a palavra de Deus para os seus filhos? Você é aquele que não ensina seu filho a ser dizimista e ofertante na casa de Deus? Deixa eu te dizer algo. Às vezes você ora para o seu filho ser bem-aventurado, declara sobre a vida dele, que ele será a cabeça e não será a cauda. Mas nós temos que ensinar para os nossos filhos princípios. E um dos princípios que nós queremos que nossos filhos sejam bem-aventurados, geração eleita, sacerdócio real, que seja cabeça e não cauda, é ensinar os nossos filhos a ser dizimista e ofertante. Eu impliquei isso na vida do Lucas com 1 mês de idade. Eu fiz um envelope de dízimo, e a mesada dele eu tiro o dízimo. E quando ele ficar mais velho, eu guardei o envelope, já fechou o envelope, a coluna de dízimo. E eu quero mostrar para ele quando ele ficar grande, porque eu fui ensinado assim. E eu vi a cada dia a provisão de Deus
sobre a minha vida e sobre a minha casa. Então, se eu quero que o meu filho chegue em lugares que eu não cheguei, que eu quero que o meu filho seja melhor do que eu, nós temos que viver por princípios. Nós temos que viver princípios estabelecidos na palavra de Deus. Princípios não têm anos e não datas, mas sim eles foram estabelecidos para que nós viemos cumpri-los. Outra coisa que eu estabeleci na minha casa, eu não saio para trabalhar sem antes de fazer o culto doméstico com o Lucas. Todo dia eu oro, leio a Bíblia e abençoo o Lucas. Porque eu fui ensinado assim. Por quê, pastor? Tem dia que eu chego atrasado para atender cliente, mas a prioridade é o meu filho. Não adianta eu ganhar dinheiro, ganhar o mundo todo, se eu esquecer e abandonar minha família. E eu tenho todo um ritual, eu não saio de casa antes das 9 horas. Eu tenho que tomar café com ele, orar com ele, ler a Bíblia, põe ele dentro da caminhonete, ele vai até na porta do condomínio, achando que está dirigindo a caminhonete. Aí a mãe dele sobe correndo para pegar ele, ele olha para trás e vai embora. Mas eu tenho certeza que isso está marcando o meu filho, que isso está implicando o que ele vai ser em Deus. Quando nós levamos ele para o acampamento, com 1 ano, a pessoa falou, nossa, você trazer seu filho para um lugar frio desse aqui? Eu falei, trago, sabe por quê? É melhor ele estar na presença de Deus do que estar longe da presença de Deus. Ele já vai crescer sabendo o que é a palavra de Deus. Hoje ele já chega aqui na igreja e já quer tocar bateria. Eu vou ter que ter um curso, vou ter que comprar uma bateria para ele. Mas é um investimento. Amém. E o que eu acho mais bonito na Bíblia, quando eu falo viver por princípios, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando for velho, jamais se desviará dele. Provérbios 22:6. E a nossa igreja tem investido em crianças e adolescentes. A nossa igreja tem pagado um preço por essas crianças e por esses adolescentes. Então, pais, cabe a mim e a você a nossa responsabilidade. A igreja vai auxiliar, a escola vai te auxiliar, mas a responsabilidade é sua. E a própria Constituição do Brasil diz que a responsabilidade primária da educação de um filho são dos pais, não é da igreja. A igreja está aqui para auxiliá-lo, para ser uma ferramenta na vida do seu filho e da sua família. Então, nós temos que entender o que se tem ensinado. Se sua casa é uma escola, nós temos ensinado coisas positivas, algo que está no padrão da palavra de Deus. O que tem se passado na televisão da sua casa? Você pensa que o seu filho não está te reparando? Sim, você é o exemplo para o seu filho. Então, tome muito cuidado, pai, aquilo que seu filho está vendo na sua casa, as suas atitudes, as suas ações. Porque a sua casa, se você quer a presença de Jesus, ela tem que ser uma escola. E na escola nós o quê? Ensinamos. E a segunda característica de Jesus, quando ele está em casa, é um hospital. Hospital, nós vemos aqui no versículo 3, diz assim, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ou seja, a casa provavelmente era pequena, apertada. Mas eles tiveram a estratégia, a iniciativa de entrar pelo teto. Provavelmente essa casa, de 2000 anos atrás, o teto deveria ser igual aquelas casas da roça, de adobo e palhoça. Então, eles abriram o teto e desceram, ou seja, porque eles sabiam que ali estava o médico dos médicos. Então, nós vemos que família é lugar de hospital. Mas você sabia que o exército que mais fere o seu soldado é na família? Como que nós ferimos o exército, o próprio exército fere o próprio soldado? Com palavras, com atitudes. Nós estamos crescendo uma geração do imediatismo. Às vezes nós, como família, nós não temos o hábito de sentar na mesa, de compartilhar, de ter comunhão. Às vezes nós só encontramos muito rápido para falar dos defeitos, para apontar os erros, para exigir as coisas. Então a família, a casa que tem Jesus, ela tem que ser hospital, porque ela tem que ser lugar de cura. A sua casa, o seu filho tem que enxergar como um lugar de cura, um lugar de restauração. Ele pode acontecer o que for lá na rua. Ele vai saber que ele vai chegar em casa. Ele vai ter um pai ou uma mãe esperando ele, que irá liberar palavras, que irá acrescentar na vida dele, que irá liberar palavras que dará destino sobre a vida dele, que dará direção. Não é aquilo que as pessoas pensam, é aquilo que ele é em Cristo Jesus.
Então nós temos que entender isso. Nós como pais, nós temos que dar destino e direção. Eu tive uma experiência essa semana, está chegando perto de pagar os IPVA, né? Tem uns que pagam parcelado, eu gosto de pagar a parcela única. Aí eu fui tirar do carro meu, da pastora Lorena, um homem falou assim, não, mas uma vence dia 10 de setembro, outra em outubro. Eu falei, moça, eu quero pagar agora, dívida tem que pagar. Porque eu aprendi com meu pai que pagamento você tem que pagar antes, você não tem que deixar vencer. Você está com dinheiro, vai lá e paga. Então nós temos que ser exemplos dos nossos filhos. Ah, vai vencer dia 10 de outubro. Mas se dia 10 de outubro eu não tiver o dinheiro que eu já tenho agora, eu vou lá e pago. Então você, pai, tem que ser exemplo dos seus filhos. E um pai, ele dá destino, ele dá direção. O filho pode ter a idade o que for, ele sempre vai lembrar das palavras que foram liberadas sobre a vida do filho. Eu tive 3 situações na minha vida com 16 anos, que meu pai liberou destino e direção na minha vida. Eu fui prestar vestibular, o Bruno é meu irmão, parece que ele é mais novo que eu, mas aparenta ser mais velho, mas o Bruno estava junto no dia. Meu pai me levou lá na faculdade de Anguera para me prestar vestibular na Federal, porque na época não tinha esse negócio do Enem. Meu pai falou tanta coisa para mim, você vai vencer, você vai passar, você vai estar na faculdade. Passou 4 meses, saiu o resultado do vestibular. Eu estava lá, junto deles, carregando o caminhão. Ele falou assim, você pode ir embora, que esse lugar aqui não te pertence mais, você vai entrar na faculdade. Passado mais um mês, eu fui chamado para trabalhar na administração do Goiânia Shopping. Quem que foi me levar no primeiro dia de trabalho? Meu pai e o Bruno. E o meu pai me falou tantas palavras, dali eu saí como gerente de marketing daquele lugar. Então, porque palavras dão destino, palavras dão direção. Às vezes, pai, você está preocupado em ganhar dinheiro, é importante sim, mas importante é você ensinar seu filho quem ele vai ser em Deus, é você dar destino a ele. A própria Bíblia fala que os filhos são flechas lançadas, nós temos que lançar propósito na vida das pessoas. Cada dia eu lanço propósito na vida do Lucas. A mãe dele fica assim parada, fala assim, eu quero que você trabalhe com o papai, eu quero que você vai chegar em lugares que o papai não chegou, que você será melhor do que eu, que você vai falar outras línguas. E Deus já tem feito isso, porque eu tenho dado o destino. Eu não sou melhor e pior que ninguém, eu só estou tentando pôr em prática aquilo que está estabelecido na palavra. A nossa casa é lugar de hospital, mas nós temos que saber que há cura, que o nosso Deus traz a cura, e nós podemos ser o facilitador da cura na vida dos nossos filhos. Olha o que diz em Provérbios 16, 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Uma boa palavra liberada, ela gera cura. Eu admiro vários adolescentes aqui pela atitude, mas tem um, por eu andar mais junto com ele, o Leozinho, o cameraman aqui, ó, meu amigo Léo Sepacol. Mas pensa um menino que você não vê o Léo triste. O pai dele acaba de chamar a atenção dele, ele já vai ali, faz bagunça de novo, já está arrumando um trem, ele sabe quem que ele é em Deus, faz as coisas desenrolado, mas por quê? O pai tem investido. Nós temos o exemplo aqui do Mateus Miranda, irmão do Daniel. O Mateus chegava aqui na igreja, nem conversava. Você acredita que ele já está batendo papo com a menina no WhatsApp para querer namorar? Mas por quê? Uma avó paga um preço, uma família paga um preço, uma família dá destino, uma família dá direção. No primeiro acampamento, a irmã Maria pagou o acampamento dele, o Mateus já foi em 3. E a vida do Mateus nunca mais foi a mesma. O Mateus hoje trabalha na igreja. Mas por quê? Uma família resolveu dar destino, dar direção. Então vale a pena, porque nós veremos o resultado. Olha outro versículo que a palavra liberada faz diferença. Um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá. Mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que venha o dia mau, assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Tiago 3, 4. Palavras dão destino. Então, cuidado o que você fala sobre a vida do seu filho. Terceira característica de uma casa que tem Jesus. Ela é um refúgio. O seu filho enxerga a sua casa como um lugar de refúgio? É algo que nós temos que pensar. A sua casa é lugar de refúgio?
E eu tive um sonho uma vez na minha vida. Eu sou muito bom para dormir, irmão, mas muito bom. Se eu não estiver devendo, então eu durmo a noite toda. E eu já sonhei poucas vezes. E um dia Deus me deu uma revelação, próximo ao segundo acampamento dos adolescentes. Eu até usei isso na minha ministração. Não, no primeiro. Que eu tinha sido preso, não sei o motivo, mas eu fui preso. Cumpri penas, cheguei em casa, entrei no condomínio, minha casa toda abandonada, não tinha carro na garagem, não tinha Lorena. Na época não existia o Lucas, né? Eu falei, você quer saber? Eu vou atrás do meu pai e da minha mãe, porque não tem ninguém aqui. E fui atrás dele na chácara. E o sonho era tão nítido. Vocês vão entender por que eu estou contando isso. E eu cheguei, eu vi meu pai na pracinha da cidade, num comércio, deitado com a camisa do Cruzeiro, porque meu pai torce para o Cruzeiro. E no sonho, nítido. E eu fui compartilhar o sonho com meu pai. Eu falei, pai, sonhei isso, isso, isso. Sonhei que o senhor estava deitado, velhinho, com a camisa do Cruzeiro, na praça lá da Currutelinha. Aí ele falou assim, Júnior, você sabe o que eu tiro de lição desse sonho que você está me contando? O filho pode ter a idade que for. O pai sempre vai estar esperando. Então, o seu filho pode contar com você como ponto de refúgio? Porque nós vimos aqui no versículo 2, a casa estava lotada. Provavelmente seria uma casa pequena, uma casa que não tinha piso, que não tinha ar-condicionado, tinha poucas janelas. Provavelmente ele estava muito cheio, porque aonde Jesus estava, as pessoas se chegavam a ele. E ali era uma casa que tinha condições adversas. As pessoas estavam dentro, quem estava dentro não queria sair, quem estava fora estava doido para entrar. Então você imagina o tumulto que estava. Mas e por que as pessoas estavam ali? Porque Jesus estava presente. Porque aonde Jesus está é um lugar de refúgio, é um lugar de paz. E por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Então nós temos que internalizar isso, tornar a nossa casa como uma casa de refúgio. Porque se Jesus está lá, pode vir o dia mau. Jesus jamais vai nos deixar passar pela prova, mas Ele vai passar conosco na prova. Nós vamos passar e Ele vai estar conosco. Porque Ele é socorro bem presente à tribulação. Ele jamais abandona os seus filhos. Então a terceira característica, tendo Jesus numa casa, ela tem que se tornar um ponto de refúgio. Porque Jesus, aonde Ele está, há mudança. Você hoje, essa manhã, se é algo que você está ouvindo aqui, que se sua casa não é uma escola, não é um hospital, não é refúgio, convida Jesus para entrar para dentro da sua casa. E eu tenho a convicção, a certeza, que a sua casa, a partir de hoje, terá essas características. A quarta característica de Jesus em uma casa, ela se torna uma igreja. E o mais difícil para nós cristãos não é trazer a nossa família para a igreja, é tornar a nossa casa uma igreja. É complicado isso. O que tem se assistido na sua casa? O que tem olhado, você tem olhado no celular, homem, mulher, escondido do seu esposo, da sua esposa? Que tipo de filme você tem assistido? Que tipo de ministração, ou às vezes você nem ministra, nem lê a palavra de Deus na sua casa? No versículo que nós lemos, diz que Jesus ensinava a palavra. Uma das coisas que nós fazemos na igreja, ensina a palavra. Outra situação que aconteceu nessa casa, uma pessoa foi curada. Igreja é lugar de milagre. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de transformação. Então a sua casa tem que ser uma igreja, porque através da sua atitude de colocar Jesus na sua casa, a sua casa será uma igreja, terá cura, terá ensinamento da palavra, terá transformação, terá restauração.
porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus mestre em mudar histórias, é um Deus de chance, é um Deus que todo dia a sua misericórdia se renova a cada manhã, é um Deus que o seu favor está presente nas nossas vidas, prontos a nos abençoar. Agora basta eu e você, nós queremos sermos abençoados e darmos vazão e colocarmos em prática aquilo que tem sido implicado e ensinado na palavra de Deus. A quinta característica de Jesus em uma casa que Jesus está presente é um lugar de fé. A sua casa, você tem exercido a fé em Cristo? No versículo 4 e 5, nós vemos que por causa da multidão não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto. Eu fico imaginando a atitude desses 4 homens subir numa casa. Uma casa dessa não devia ter nem viga direito, né? Subir num teto de adobe, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então Jesus viu a fé daqueles homens. Ou seja, Jesus viu aquilo que aqueles homens, a atitude que eles tiveram, para que eles não viessem errar. Agora, você imagina, eles não tinham como calcular o espaço, porque a casa estava toda cheia, eles não tinham a dimensão de onde Jesus estava, mas a fé que eles tinham, de correr atrás da cura daquele homem, o homem desce na frente de Jesus. É só o poder da transformação, é só a ação de Jesus que faz isso na nossa vida. Então, nós temos que trazer para a nossa casa a fé, porque se nós tivermos fé, a situação ela é mudada. E eu faço uma pergunta para você, algo que nós venhamos refletir: telhado quebrado, paralítico curado. O que você precisa quebrar hoje na sua vida que precisa de mudança? Porque aqueles homens tiveram fé e tiveram atitude. Eles quebraram o telhado, quebraram o paradigma da época de descer um paralítico. Se hoje você cuidar de uma pessoa, carrega uma pessoa difícil, você imagina um paralítico. Então, eles quebraram e tiveram a cura. O que eu e você, nós precisamos quebrar hoje, para que haja mudança em nossas vidas? O que eu e você, nós precisamos quebrar hoje, para trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família? Quais as atitudes que nós temos que mudar? E quando nós cremos na fé de Deus, uma palavra liberada, ela muda a história de toda uma geração. No último acampamento dos adolescentes, Deus me deu uma palavra para pregar sobre Mefimosete. E Deus me deu para fazer 2 atos proféticos. Um com os adolescentes, abençoando eles, que jamais eles seriam esquecidos por Deus, que eles são filhos amados. E um eu fiz com o Lucas, meu filho, que eu liberei sobre a vida dele, a unção de pastor sobre a vida dele. Porque o meu bisavô um dia pediu para Deus: libere sobre toda a minha geração, levante homens segundo o coração de Deus, homens que sejam pastores. E eu quero dar continuidade nesse legado, porque eu creio que uma palavra liberada pela fé em Cristo muda toda circunstância, muda toda situação. Então você, pai, exerça a fé que você tem em Cristo, que você tem vivenciado, os milagres que Deus tem feito na sua vida e na sua casa. Creia no milagre de Deus. Os dias são maus, mas nós cremos um Deus que cuida dos seus. Não é a economia que vai ditar a sua vida, é quem você é em Deus. Não é uma pessoa que vai fazer um bullying com seu filho, que vai ditar sobre ele, debochar da cara dele, mas se ele entender que ele é em Deus, ele vai passar por essas circunstâncias. Mas você tem que implicar a fé de Jesus nele, ele entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus é com ele em qualquer circunstância, em qualquer situação. E palavras de fé são liberadas sobre a vida. Um dia eu vi um testemunho da minha avó. Minha avó ela teve 5 filhos, desses 5 filhos, 3 são pastores. E meu avô era meio custoso, sumia, envolvia com mulher. E minha avó, Deus deu um privilégio dela comprar uma casa, que era uma casa de menina de vida fácil. O povo abandonou a casa, ela comprou. E era uma casa grande, só que naquela época parece que vendia por promissória. E minha avó costurava e fazia coroa para morto, dia de defunto, dia de finados. E meu bisavô era pastor. Chegou um dia na minha avó e falou assim: minha filha, este ano é o último ano, pela fé, eu já te vejo você em outro comércio.
Vai ser o último ano que você e seus filhos vão vender coroa para pagar essa casa. Passaram-se 2 meses. A minha avó foi em São Paulo, ela começou a mexer com vestido de noiva, a desenhar, e a costurar, a bordar e produzir. A minha avó na região de Morrinhos, Caldas Novas, quem for da região Goiatuba, falar Terezinha das Noivas, todo mundo conheceu minha avó. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma fé, uma palavra liberada, ela tomou posse, ela teve fé, ela foi em São Paulo, sem nunca ter ido, através de uma prima dela, ela se tornou uma pessoa muito próspera. Às vezes uma palavra liberada de um pai muda destino, mas ela tomou posse e teve fé daquilo. A minha avó morreu próspera. Ela morreu tão próspera que ela deixou meia quadra no lugar mais valorizado de Morrinhos com a rádio, para a igreja, não é para a família não. Ela abençoou o reino. Então, uma palavra que você toma como fé na sua vida, ela muda destino. Aí você fala assim, e seu avô? Sumia 6 meses, voltava, aí depois ficou doido, queria morrer, e minha avó cuidando dele até, e foi prosperando. E foi prosperando. E os filhos foram prosperando. Então, tomou posse de uma palavra liberada e teve fé que Deus muda a história de pessoas. 6ª característica de uma casa, que Jesus tem que estar nela, é lugar de perdão. Família é lugar de perdão. Família é lugar de reconciliação. No versículo 9, diz assim, o que mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Levante, pegue a sua maca e ande. Seus pecados estão perdoados. Pegue a sua maca e ande. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem te acusa é o diabo. Deus é amor. Mas também vá e não peques mais. Então, uma casa, ela tem que ter liberação de perdão. Se não tiver perdão, não haverá cura. Não haverá relacionamento. Não haverá cumplicidade. E mais ainda, não haverá a presença de Jesus. Você pode vir à igreja, ser dizimista, fazer campanha, mas se na sua vida não haver liberação de perdão, a sua casa não vai romper, a sua casa não vai ter presença de Jesus, a sua geração não vai romper. Muitas das vezes as pessoas, as vidas delas estão travadas por falta de liberar perdão. Algo que trava, e isso vai passando de geração a geração. É algo que eu e você nós temos que refletir. A 6ª característica, a casa que tem Jesus, ela tem que ter perdão. Eu tenho aprendido muito a perdoar as pessoas. Eu tenho aprendido muito a colocar no lugar das pessoas. Às vezes as pessoas não fazem aquilo porque ela quer, mas pela circunstância que ela vivenciou, pelo lar que ela veio. E isso eu tenho aprendido a abrir mais o meu coração, a perdoar, a amar, a abraçar. Então nós temos que entender o que está por trás. E outra coisa, nós não estamos aqui, nós vamos lutar toda a vida contra o diabo. O que ele vem fazer contra as famílias? Roubar, matar e destruir. Então as pessoas, às vezes, agem com atitude errada com você, e o mais nobre que você tem que fazer é liberar perdão sobre a vida da pessoa. Um dia uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado, e me demorando a pagar, eu falei para a Lorena, pode ligar para ela está liberada. Você liberou? Liberei. Outra vez eu estava lá na igreja do pastor Jorge Linhares com o pastor Luiz. E o pastor Luiz pregando, Deus veio audível. Eu tinha uma causa ganha. Há uns 7 anos atrás, dava 140 mil reais. Eu fui representante da Água Pura e eu tinha uns dinheirinhos para receber lá. Caminhão bloqueado, ia sair daqui um mês. Deus falou para mim, abre mão, libera perdão. Você fala assim, você abriu mão? Total. Liguei para o advogado, eu falei assim, doutor, Deus mandou eu abrir mão dessa causa. Desse valor, moço, mas já vai sair, já está tudo bloqueado, vai estar tudo certinho. Eu falei, não quero. Ele falou, só estou entendendo porque eu também sou cristão. Porque se eu não fosse cristão, eu não abriria a mão dessa causa. Mas se Deus manda liberar, libera. Não carrega. E depois disso, eu já ganhei muito mais. Mas porque eu tenho aprendido, não sou melhor e nem pior, mas eu tenho colocado em prática na minha vida princípios. E princípios foram feitos para ser executados. Então, é fácil? Não. É muito dinheiro até hoje. Mas eu abri mão e Deus me abençoou muito mais. Então, nós temos que entender que tem que haver liberação de perdão. Porque a falta de perdão, ela te trava para você crescer. Ela trava a presença de Jesus na sua casa. E a 7ª característica e última. Uma casa que tem Jesus, ela tem que ter milagres. Nós vemos no versículo 11 e 12. Então disse ao paralítico, levanta,
Pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava o Senhor, exclamando: nunca vimos nada igual. Mesmo tendo Jesus, a paralisia irá aparecer. Mas a certeza duas certezas que nós temos, é que Ele sempre vai estar conosco, que Ele jamais nos abandonará. Mas não existe casa perfeita, existe família que tenta viver os princípios e os mandamentos da palavra de Deus e colocando em prática. Mas Deus é mestre em curar, Deus é mestre em mudar a história. Eu estou vivenciando isso no tratamento do meu pai. Tem dia que está bom demais, tem dia que recai tudo. Mas aqui que tem me firmado, eu sei quem que eu sou em Deus. Eu sei o Deus que eu creio no favor de Deus, e cada dia uma vitória, cada dia um degrau, eu vejo o milagre de Deus sobre a vida do meu pai. É fácil passar por um tratamento oncológico? Não, mas a cada dia eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo a provisão de Deus. Quando você chega no hospital, nas consultas, Deus tem cuidado dos seus. Então nós temos que entender, pode vir a paralisia, pode vir o dia mau, mas isso não vai nos parar, porque Deus vem para trazer vida e vida com abundância. Nós temos que colocar em prática, porque os dias são maus, e nós queremos o quê? Viver em abundância, porque a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas Jesus, Ele é muito educado. Ele só entra na minha casa e na sua casa, se Ele for convidado, se Ele for desejado. E eu te convido essa manhã a você fazer um convite. Dessas 7 características que foi ministrada aqui essa manhã, se elas não estão presentes na sua casa, faça um convite para Jesus entrar na sua casa. Porque uma coisa eu te garanto, a sua casa e a sua família não será mais a mesma. Essas 7 características colocadas em prática na sua casa, a sua família nunca mais será a mesma. E o que eu acho mais bonito em Josué, um dos 2 versículos que eu acho mais bonito, um dele diz assim: a decisão de Josué virou uma opção de vida. Quando ele diz em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está afirmando que ele e a casa dele servirá ao Senhor. E esse papel é meu e seu, sacerdote, de colocarmos em prática e declararmos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a minha casa terá a presença de Jesus, que eu como homem, eu vou impregnar essas características na minha esposa, nos meus filhos e na minha casa. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Ele é a nossa esperança para esse mundo perdido. Ele é refúgio presente em toda situação, em toda circunstância, e socorro presente. Você jamais será abandonado por Ele, mas não esqueça algo: Ele só entrará na sua casa se você der liberdade, se Ele for convidado e se Ele for desejado. E eu abençoo vocês essa manhã, que essas 7 características que foram liberadas, que a sua casa seja uma escola, um lugar de ensino, que a sua casa seja um hospital, lugar de cura, que a sua casa seja uma igreja, que a sua casa seja um lugar de refúgio, que a sua casa seja um lugar de perdão, que a sua casa seja um lugar de milagres, que nós possamos entender que Deus está pronto a nos abençoar, que Deus está pronto a nos honrar, mas nós temos que colocar em prática aquilo que está estabelecido na tua palavra e nos teus princípios. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção. Isso é porque Deus tocou na coxa do Jacó.